Boa noite. Semana passada nós iniciamos essa série, hoje nós já estamos terminando, é uma minissérie. E todos nós já ouvimos falar de uma fé que remove montanhas. Pelo menos você já ouviu falar. E muitos de nós já experimentamos uma fé dessa suficiente para mover obstáculos nas nossas próprias vidas. Ou alguns de nós viram isso acontecer na vida de outras pessoas. Pessoas que estavam no hospital já sem esperança, e a gente costuma dizer desenganadas pelos médicos. Isso significa que a pessoa já não tinha mais chance de sobreviver a uma doença, a uma cirurgia ou alguma coisa. E nós já ouvimos falar ou presenciamos, quem sabe, de uma hora para outra Deus mudar o quadro, a pessoa começar a se recuperar, daqui a pouco está aí de novo entre nós, né? Então, nós já vimos isso acontecer e a gente fala, puxa vida, será que é possível ter esse tipo de fé que a gente consiga tirar esses obstáculos da nossa frente? Que às vezes são em outras áreas também, às vezes nos negócios, às vezes seus negócios não estão indo bem, você tem que tomar algumas decisões. E, às vezes, você vê pessoas firmes nas decisões, sabendo, não, eu tenho certeza que Deus está comigo, eu não vou abrir mão do que é certo, vou fazer isso, e passa por uma dificuldade, daqui a pouco a coisa reverte, e aí você fala, puxa vida, eu queria ter uma fé dessas, como dessa pessoa, né? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas de grande fé, desde o Velho Testamento, desde José, né, que foi vendido pelos irmãos já mocinho, com 17 anos, ficou 14 anos preso e continuou com fé ali na prisão, até que Deus o honrou pela fé que ele teve, e muitos exemplos em toda a Bíblia. E alguns exemplos também que a gente ouve de pessoas distantes, né? Eu não gosto muito desses exemplos muito distantes, eu gosto de exemplos mais próximos e, às vezes, entre nós mesmos. Mas essa semana aconteceu uma coisa meio distante da gente, que eu achei bastante curiosa. E como eu estava para falar desse assunto, eu resolvi trazer para vocês. Eu não sei quantos de vocês viram uma notícia no interior dos Estados Unidos, uma cidadezinha pequena, e bem rural mesmo, um lugar rural, onde as pessoas têm o costume de aprender a atirar desde cedo. E aí os pais levaram uma menininha de 9 anos para fazer curso de tiro. Alguém viu essa notícia? Sim, né? E aí a menina lá está fazendo curso de tiro com uma metralhadora, perdeu o controle da metralhadora, acabou acertando o treinador dela, que morreu em seguida. Um rapaz de 39 anos, chamado Charles, e morreu. Imagina a família desse rapaz, né? Filhos, a esposa, os filhos. E aí, eu, lendo um pouco mais da notícia, uns dias depois, eu vi uma declaração da filha dele, uma menina chamada Ashley, 19 anos. Olha o que ela falou. Ela falou assim, realmente, nós queremos que orações sejam feitas pela família dessa garotinha. Nossos pensamentos e nossas orações são para eles agora. Nós não queremos que a vida deles gire em torno disso, desse problema. Você fala, puxa vida, uma menina de 19 anos, com essa maturidade, com esse grau de confiança de que, apesar daquela tragédia absurda, um dia, quem sabe, vai ter um sentido, quem sabe isso mude a vida de muita gente. Nós já estamos aqui comentando o que aconteceu no Brasil, longe deles. E ela falando que está orando pela família. Puxa, a gente fala, nossa, talvez poucos de nós, e eu me incluo nesses muitos de nós, talvez a gente não tivesse essa força necessária para fazer uma oração pela família da outra pessoa quando você está passando por aquela tragédia, né? E muitos outros exemplos. Eu quase trouxe um vídeo aqui, mas não trouxe, porque eu falei, eu não gosto de emocionar só pela emoção, então eu não trouxe o vídeo. Mas é de uma mãe, que eu também assisti esses dias, perdoando o filho, o assassino do filho. Chegando no rosto do menino, falando, olha para mim, eu sou uma cristã, eu te perdoo. Você fala, puxa vida, como é que uma pessoa, num momento desses, tem uma fé desse tamanho, né? Então, é esse tipo de fé que nós gostaríamos de ter,
E é para isso que nós estamos fazendo essa série, para ajudar vocês com ferramentas, para que você possa desenvolver a sua fé, a sua confiança em Deus. E o próprio Jesus, eu falei isso na semana passada, Jesus, em 2 vezes, em toda a história de Jesus no Novo Testamento, 2 vezes Jesus ficou admirado, perplexo com alguma coisa, e os 2 momentos se relacionavam com a fé de algumas pessoas, ou, no segundo caso, com a falta de fé. O primeiro que eu falei semana passada foi a fé do centurião, que encontrou Jesus e falou: Jesus, o senhor não precisa ir na minha casa, se o senhor der uma palavra aqui, meu servo que está lá em casa vai ser curado. E Jesus ficou perplexo, falou: puxa, é um exemplo de fé, até para os meus seguidores mais próximos. Olha, nunca vi tamanha fé como estou vendo nesse homem. O segundo episódio, também relacionado com fé, foi quando Jesus voltou para a cidadezinha dele e foi pregar, e as pessoas não confiaram nele porque ele era ali do bairro, era conhecido. É semelhante, digamos, que esteja entre nós aqui alguém muito sábio, ou um cientista, alguma coisa, mas você conhece desde pequenininho e você não dá valor, né? Fala assim, o Davizinho, Davizinho, eu conheço desde pequeno, o fulaninho, o Marcelo, sei lá o quê, conheço desde pequeno, não é possível que ele seja tão especial assim, né? E aconteceu isso com Jesus. Jesus voltou na cidade dele, e aí fala: mas esse não é Jesus, o irmão do Tiago, do Judas, o filho da Maria, as irmãs dele não estão ali? Com que autoridade que ele está falando isso? O que é isso, né? Então Jesus ficou perplexo com a falta de fé daquele povo. Bom, mas Jesus, ele veio a esse mundo com uma mensagem revolucionária. Jesus veio a esse mundo para trazer uma notícia que surpreendeu a todos. Jesus veio a esse mundo para nos aproximar de Deus. Jesus veio a esse mundo para nos dizer que Deus é o nosso Pai. E hoje, todo mundo aqui já está acostumado com isso, né? Quando você ouve a oração do Pai Nosso, se você for católico ou evangélico, ou até ateu, você já ouviu, ou até já fez essa oração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, você já fez essa oração. Então, para a gente, não causa surpresa, mas naquele século, naquela época que Jesus chegou, aquilo foi um choque, porque Deus era tudo menos Pai. Ninguém pensava em Deus como um pai, ninguém pensava em Deus e pensava num relacionamento. Deus era um juiz, né, que julgava as coisas e condenava as pessoas. Era essa a impressão que se tinha de Deus. E Jesus falou: não, Deus é Pai. Ele quer ter um relacionamento com vocês de pai para filho. É de cuidado, de amor, de intimidade. É isso que Jesus veio anunciar. Essa era a grande novidade. Deus quer se relacionar com vocês, e isso serve para o primeiro século, como serve para nós hoje à noite. Deus quer se relacionar conosco com intimidade. Um relacionamento onde eu e você podemos nos ajoelhar e falar: papai, eu estou precisando disso. Papai, obrigado por isso. É assim que Jesus veio anunciar a Deus. Então, é que aquele Deus todo-poderoso, Criador do universo, no momento em que você se rende, no momento em que você passa a segui-lo, através de Jesus Cristo, ele se torna o seu Pai, atento às suas necessidades, à sua vida, ao que você faz, querendo o melhor para você, querendo te ensinar como viver da forma que vai ser melhor para você e para mim. Bom, por isso que a Bíblia insiste, muitas vezes, em que nós cresçamos na confiança em Deus. Que você pode usar também a palavra fé. Por isso que a Bíblia incentiva-nos a crescer em fé. Jesus fala isso muitas vezes. Os profetas falam nisso. Creiam em Deus. Creiam em Deus. Acreditem, confiem que Deus está com você. A Bíblia fala disso o tempo todo. Para quê? Para que a hora que chegarmos numa hora difícil, numa necessidade, você ter tanta confiança que a sua fé vai ser capaz de mover obstáculos, que às vezes podem ser pequenos, às vezes pode ser do tamanho de uma montanha, mas a Bíblia quer nos ensinar a ter uma fé suficiente para removermos os obstáculos à nossa frente. Para que aquela hora que você ficar angustiado, aquela hora que você ficar desesperado, aquela hora que você
não consegue enxergar esperança em nada mais, em lugar nenhum, naquele momento, você ter a fé suficiente para dizer, Deus está comigo, Ele continua no controle. Mas a pergunta é, como ter uma fé assim? O que eu e você podemos fazer para ter uma fé suficiente para que nos momentos de pior angústia das nossas vidas, nós possamos continuar firmes? Como Jesus falou, usou aquele exemplo da casa construída na rocha ou na areia. Como é que a gente constrói a nossa casa sobre a rocha? Como é que a gente fica firme? Como é que a gente adquire essa confiança que Deus está conosco em todos os momentos? Para isso, nós fizemos essa série, nós estamos dando sugestões muito práticas, totalmente bíblicas, de coisas que você pode fazer e que Deus usa na sua vida para fazer a sua fé desenvolver. Então, são coisas que nós separamos em apenas 5 coisas, tem mais coisas que você pode fazer, mas nós pegamos as principais, aquelas que a gente observa durante anos, que fazem diferença na vida das pessoas, e nós estamos sugerindo, puxa vida, você quer ter uma fé assim? Você quer ter uma fé capaz de mover montanhas? Essas 5 práticas você deveria fazer, você deveria colocar na sua vida, para a sua família, estender isso para você poder desenvolver a sua fé. E aí eu falei na semana passada que a primeira delas é o ensino prático da Bíblia. Para vocês que estão aqui me ouvindo e que talvez depois vão assistir na internet, que são daqui da capela, vocês ouvem todos os domingos a gente falando em crescer no relacionamento com Jesus Cristo. Então, essa parte do ensino prático da Bíblia é a nossa parte, começa conosco, como igreja, como pastores, como líderes de ministério, é fazer o que nós pudermos para transformar esse ensino numa coisa prática. Que você saia daqui hoje e possa colocar em prática amanhã. Então, todas as mensagens que nós preparamos aqui, o pastor Eli prepara, o Gideon prepara, todas as mensagens que nós preparamos aqui têm esse objetivo. Transformar na Bíblia os ensinamentos numa coisa prática que você possa sair daqui e aplicar. Por que eu estou falando isso? Porque você já ouviu muita mensagem que você falou assim, não aqui, provavelmente, mas você já ouviu muita mensagem que você falou assim, nossa, que lindo, mas o que eu vou fazer agora? Não precisa levantar a mão, mas eu já ouvi muito, assim, você fala, é uma coisa assim, etérea, parece que não tem aplicação. Então, nós investimos muito tempo aqui na parte de ensino, porque nós queremos tornar essa palavra uma coisa prática, uma coisa que você seja capaz de colocar em prática na sua vida. E pregar assim, e ensinar assim, é muito mais difícil. Você está acostumado a ouvir pregações assim, a pessoa lê um versículo, e aí ele explica aquele versículo para as pessoas. Não é assim que são 98% das pregações que você ouve por aí? Você lê um versículo e aí você explica aquele versículo. Isso, eu vou confessar para vocês que isso é muito fácil para quem estudou um pouco, para quem sabe um pouquinho de exegese, de análise de texto. Isso é muito fácil. Mas o que a gente faz é um pouquinho mais complicado, porque o que a gente faz? A gente transforma esse ensino em algo que vá de encontro com a sua necessidade e que você possa colocar em prática. Então, dá muito mais trabalho. E a gente faz isso em todos os ambientes nossos aqui, para as crianças, tudo. Por isso que a gente facilita, brinca. Hoje, quem veio aqui no Que Demais, foi muito divertido. As crianças se divertem e aprendem. E colocam em prática. Hoje a gente falou de paz no Que Demais. Tenho certeza que se você trouxe seu filho, ele lembra da historinha, ele lembra do que aconteceu. Por quê? Porque nós estamos preocupados que você coloque em prática o ensino da palavra. Então, essa é a primeira coisa que nós falamos. A segunda coisa que eu disse na semana passada ainda, que ajuda a nossa fé a crescer, são os relacionamentos providenciais. Mas antes de seguir, eu preciso voltar um pouquinho no primeiro ponto, me desculpem, porque eu esqueci de falar a parte de vocês. Eu falei qual é a nossa parte, transformar o ensino numa coisa fácil de compreensão e de colocar em prática. A parte de vocês nisso é aprenderem. Lógico, não adianta a gente preparar tudo aqui se você não vem no culto. Você vem a cada 2 domingos, ou se você não traz seus filhos nos ambientes.
a sua fé não vai crescer. Me desculpa a sinceridade de falar na lata, mas é a verdade. Se você não participa, se você não ouve, não tem o que você colocar em prática. Então, hoje em dia, a gente tem discutido isso no conselho da igreja também aqui, e eu converso isso com outros pastores também. Está uma coisa assim, as pessoas estão muito tranquilas, assim, até acontecer uma desgraça. Enquanto não acontece a desgraça, enquanto está tudo bem, a gente fala, hoje eu estou com uma dorzinha aqui, não vai dar para ir no culto, mas domingo que vem eu estou lá. Aí domingo que vem tem jogo do Corinthians. Vou ver o Corinthians empatar com o Criciúma, vou ter que ficar em casa. Aconteceu isso por coincidência hoje, mas, enfim. Empatou com o Criciúma, vou ter que ficar em casa, estou deprimido. Né? Assim, qualquer coisa é motivo de você pular um culto, pular um que demais, não trazer seu filho. Mas hoje está chovendo. Amanhã, se estiver chovendo, você vai ter que trabalhar, não vai? Você vai acordar cedo e vai trabalhar. Mas na igreja, né? Até aparecer um problema. Aí aparece um problema, você está aqui, antes de abrir, você já está batendo ali na porta. Gente, isso não é sabedoria. A sua fé é frágil. Ela vai e vem. Então, você precisa ouvir o ensino da palavra para sua fé desenvolver, tá bom? Segunda coisa, relacionamentos providenciais, amizades. A gente aqui na igreja, a gente tenta colocar, faz grupos, tenta colocar pessoas com afinidades comuns, juntas, para crescerem junto. Porque eu falei na semana passada que seus amigos vão determinar a direção, a qualidade e a direção da sua vida. Você já pensou nisso? Seus amigos vão determinar a qualidade e a direção. Como vai ser a sua vida e para onde ela está indo. Seus amigos vão determinar isso. Uma forma mais antiga de falar isso é: diga-me quem andas e direi quem és. Eu gosto de uma forma mais nova de falar isso. Não sei se vocês já ouviram essa. Andorinha que anda com o morcego, acorda de ponta cabeça. Já ouviram essa? Andorinha que anda com o morcego, acorda de ponta cabeça. Pendurado de ponta cabeça. É a mesma coisa. Os seus amigos, as companhias, as pessoas que você escolhe conviver, obviamente que elas vão conduzir a sua vida. Porque elas vão falar: vamos lá hoje. Vamos. Ué, você já foi, está conduzindo, está dirigindo a sua vida. Tomar isso aqui, que isso? Vamos experimentar isso aqui? Tá bom, acaba te influenciando. Então, seus amigos determinam. Então, por isso, é importante você conviver com pessoas que pensam da mesma forma, que estão caminhando para o mesmo lugar, pessoas que querem criar bem os seus filhos, educar bem os seus filhos. Quando você convive com essas pessoas, você é influenciado para o bem por essas pessoas, e isso faz a sua fé crescer. Quando você está com um problema, os GAs aqui da capela, todo mundo que está em GA já percebeu isso. Aparece um problema, você abre o seu problema no seu GA, quando você já tem essa liberdade, as pessoas oram com você, te ajudam, te estendem a mão, ajudam você a resolver aquele problema de qualquer forma, se é fornecer uma cesta básica para você, ou arrumar um emprego, as pessoas se mobilizam. Esse é o intuito de juntar pessoas que estão querendo a mesma coisa, buscando a mesma coisa. Não estamos falando nada de nos isolar das outras pessoas, não coloquem palavras na minha boca. Nós somos uma igreja que se preocupa demais com os perdidos, demais, talvez mais do que todas as outras juntas. Mas, por isso que a gente faz o culto do jeito que a gente faz, etc. Mas, se você está precisando fortalecer a sua fé, às vezes você vai precisar se afastar de algumas pessoas. E isso vai representar um crescimento para você. Bom, mas isso eu detalhei mais na semana passada. Se você entrar no site lá, tem a mensagem para você assistir. As coisas que eu quero acrescentar hoje, a primeira delas chama disciplinas pessoais. A palavra disciplina assusta a gente um pouco, eu também não gosto dessa palavra, mas ela é a que melhor define o que eu estou querendo dizer para vocês. Disciplinas pessoais. É aquela coisa que você faz sozinho. Entrar no seu quarto, fechar a porta, orar, ler a sua Bíblia, ler um livro que vai te acrescentar alguma coisa em conhecimento na Bíblia, se juntar com dois para orar, para crescer. São disciplinas pessoais. O seu devocional, por exemplo, são coisas pessoais que estão todas ao nosso encargo, cada um de nós. São coisas que não adianta, eu não vou conseguir fazer você lá durante a semana entrar na sua casa, fechar a porta do seu quarto e orar. Eu não tenho influência nenhuma na sua vida suficiente para fazer você colocar isso em prática.
Mas eu posso dizer para você que isso sim fortalece a sua fé. Isso sim faz crescer a sua fé. Então, se você quer uma fé capaz de mover montanhas, você precisa ter essas disciplinas. São exercícios que você faz. Não é fácil. Quem nunca fez um devocional pela manhã, quem nunca leu a Bíblia ou fez uma oração antes de sair de casa, é difícil começar. Mas o que eu sugiro para as pessoas? Começa com 3 minutos. Difícil tirar 3 minutos na sua manhã? É ou não? Não, né? Não é difícil. Começa com 3 minutos. Você vai ver que se você orar por 3 minutos vai demorar para passar. Você vai falar, nossa, né? Você não está acostumado, você fala, você ora, você olha 1 minuto e meio. Você não está acostumado. Mas, lê um capítulo, lê um salmo dos curtinhos, sabe? Lê, medita naquilo, faz uma oração, 3, 4, 5 minutinhos. Começa assim. Eu já preguei um dia especificamente sobre isso e tive um retorno poucos dias depois. Uma pessoa veio falou, olha, eu nunca tinha feito isso. Depois que você falou, eu resolvi experimentar. Todo dia antes de sair de casa, eu leio a minha Bíblia e faço minha oração. Você sabe que parece que as coisas mudaram? Parece que as pessoas ficaram mais simpáticas no meu trabalho e tudo. O que mudou? Mudou ela. Aquela pessoa. O coração dela saiu diferente. Então, se você quer ter uma fé fortalecida, fortalecer a sua fé, tenha suas disciplinas pessoais. Jesus fala disso de uma forma muito interessante. Eu vou ler para vocês 2 versículos que estão lá em Mateus. Jesus chama essas disciplinas de atos de justiça. Você já deve ter encontrado essa expressão na sua Bíblia. Mas Jesus está lá, Mateus 6, Sermão da Montanha, é o maior sermão que você encontra de Jesus na Bíblia, vários ensinamentos, e Mateus descreve com detalhes cada um desses ensinamentos, né? E aí chega uma hora que Jesus fala sobre disciplinas, fala sobre orar, fala sobre jejuar e fala sobre ofertar, contribuir. E aí quando Jesus fala isso, ele trata isso como disciplina. Olha que interessante, Mateus 6, versículo 6. Jesus falando, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Jesus não está falando daquela oração que você faz na hora do almoço, porque se eu perguntava assim, você ora? Oro 3 vezes por dia, no café da manhã, no almoço e na janta. Mas Senhor, abençoa essa comida em nome de Jesus, amém. Não é essa oração que Jesus está falando. Jesus está falando de uma outra oração. Uma que você entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o seu Pai Celestial. Jesus não fala em quanto tempo tem que ser isso, ele não fala nada, ele fala da qualidade, do foco que você precisa ter na hora que você faz isso. E seu Pai, fala que o seu Pai que está em secreto. Jesus não se surpreende com o fato que Deus é invisível. Não é porque você fechou a porta que Deus vai aparecer. Até se ele aparecesse, eu não sei o que eu faria. Acho que eu sairia correndo. Não sei. Gostaria de não, mas, enfim. Mas não é isso que Jesus está falando. Ele sabe que Deus é invisível, que você está falando com o seu coração, com o seu espírito. Você está falando com Deus, crendo que Ele está ouvindo. E é o seu Pai que está aí oculto. E aí, olha como Jesus fala o resultado de você fazer isso. Então, o seu Pai que vê em secreto, quer dizer, seu Pai que está vendo você ali sendo autêntico, Ele conhece seu coração, Ele conhece você. Ele não está ali fisicamente, mas Ele está em espírito ali com você. Então, esse seu Pai que conhece você em secreto, o recompensará. Percebe? E se Jesus, eu vou falar uma coisa aqui meio absurda, né? E se Jesus estiver falando a verdade? E se isso for exatamente, se você puder crer nisso, que a hora que você se ajoelha, Deus está te ouvindo e Ele te recompensa. Se você pudesse crer nessa palavra de Jesus. Nós já experimentamos, você talvez já tenha experimentado de orar por algum problema e aquele problema se resolver. Talvez, isso é importante dizer, às vezes não do nosso jeito. Às vezes você ora numa direção, não, eu quero que isso se resolva assim,
mas a solução aparece de um outro jeito, de uma outra forma. Essa semana eu não vou nem olhar para a pessoa, porque ela está aqui, é íntima nossa, mas no nosso GA nós tivemos uma experiência. Semana passada, uma das pessoas do nosso GA, que está aqui presente, contou uma história de um problema, de um acidente de carro, etc., que aparentemente não tinha solução. Mas, perdeu o carro, perdeu tudo, etc. Aí, nós oramos por isso, nessa quinta-feira, falou assim, olha, o cara do seguro ligou, ele não estava pagando seguro, mas tem, como ele pagou sempre, não sei o quê, ele tinha acabado de parar de pagar, parece que vai receber o carro de volta. A gente não esperava, a gente quando orou, não tinha solução aparente. E aparentemente, Deus achou uma solução. Então isso pode já ter acontecido com você, e isso pode sim acontecer. Esse Deus que te ouve em secreto, o recompensará, porque você está ali dedicado. Bom, aí Jesus fala, eu não vou ler todo o capítulo aqui, mas Jesus fala a mesma coisa sobre jejuar. Fala assim, e aí ele vai explicar, quando você for jejuar, o que é jejuar? Você fazer um sacrifício de alguma coisa, assim, para você ficar focado em outra. Basicamente é esse que é o jejum. Na maior parte dos casos, as pessoas fazem jejum de alimento, mas é uma coisa que vai te deixar focada numa outra. Você fala assim, não vou nem comer porque eu quero ficar focado em orar sobre isso, vou ficar orando para Deus, vou ficar orando sobre Deus. Então, Jesus fala sobre o jejum também, sobre isso, e ele fala a mesma coisa, e seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E aí Jesus ainda fala assim, quando você fizer jejum, não fica fazendo cara de coitadinho, não. Sabe, estou jejuando há uma semana. Jesus fala, não, é secreto, é secreto. Sabe, não é para as pessoas que você está fazendo isso, é para Deus. Então, faça isso em secreto e o seu Pai o recompensará. E Jesus fala a mesma coisa de ofertar. Quando você oferta, você mostra que Deus é o seu mestre, é a Deus que você segue. Você mostra para Deus que o dinheiro é menos importante do que o seu Pai celestial. Então, Jesus fala assim, quando você ofertar também, que sua mão direita não veja o que sua mão esquerda está fazendo. Não é para você tocar trombeta, fala assim, minha oferta esse mês foi tanto e tal, né? A gente aqui, você já percebeu, a gente faz um negócio discreto, dentro do envelope. Você coloca o que está no seu coração. Nenhum de nós está vendo, analisando. Muitas pessoas assinam com orgulho, falam assim, não, é isso aqui, e assim, se o dia não conseguir, não tem problema, mas está aqui. E é bacana, porque aí a gente ora depois pelos envelopes aqui. Mas você tem a liberdade de não colocar nada, nos enganar. Coloca lá 25 centavos e faz um movimento assim, né, de bom. Não, Jesus está falando, não, para com isso. Que não saiba a sua mão esquerda o que sua mão direita está fazendo. Faz de coração, em secreto, porque o seu Pai que vê em secreto vai te recompensar. Percebe? Então é isso Jesus falando para a gente. Bom, a outra coisa que a oração nos leva, quando você fecha a porta do seu quarto, fica sozinho e abre o seu coração para Deus, você ouve Deus. Eu sei que se você não tem prática de fazer isso, e você for começar agora por nossa sugestão, você vai disparar um monte de coisa que você quer. Deus, eu preciso disso, um carro dessa cor, com esse pneu, tá, uma roda, né? Você vai detalhar tudo o que você quer. Tudo bem. Começa assim, não tem problema. Jesus ensinou lá o jeito de orar, né? Começa engrandecendo, Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Para depois falar assim, não, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Foi assim que Jesus ensinou. Mas tudo bem, se você fizer do jeito que você está sentindo naquele momento, não, estou precisando, aí você já faz uma lista. Tudo bem. Na medida que você começar a praticar isso, você vai começar a ouvir Deus. E não é uma voz audível, Ele não vai falar no seu ouvido, mas você vai sentir. Que às vezes o que você está pedindo não é exatamente o que é melhor para você. Se você sinceramente fizer essas orações, você vai descobrir que às vezes aquilo que você está querendo, no fim das contas, a solução não deveria ser daquele jeito. Você vai começar a ouvir a Deus. E aí, Deus pode falar assim, olha, não é por aí.
Você está perguntando? Eu estou respondendo. A saída não é essa. Ah, Deus, mas não é... Você está perguntando, você quer me ouvir? Você está me ouvindo? A saída não é essa aqui. Ó. Perdoa. Não, Deus, você não entendeu, eu estou falando de finanças, está falando de perdão. O que é isso, Deus? Você não está me entendendo. Ó, eu vou explicar de novo. Eu estou desempregado e estou precisando... Aí Deus fala, não, mas se perdoou, fulano. Percebe? Na hora que você se concentra, você foca em oração e abre o seu coração, você vai ouvir Deus. Às vezes Deus está querendo te mostrar uma coisa que a tua necessidade momentânea está te cegando e você não está conseguindo ver. Então, algumas vezes, o próximo passo que você tem que dar na sua vida é um passo para trás. Eu falei isso aqui uma vez e eu lembro que algumas pessoas entenderam mesmo porque vieram me falar depois. Às vezes, você está querendo dar um passo muito grande, mas naquele momento que você está ouvindo Deus, Ele está falando assim, não, dá um passinho para trás. Você quer ir para frente? Quero. Nesse momento, dá um passo atrás. Depois você vai caminhar para frente. Corrige alguma coisa que está errado. E aí você vai estar pronto para ir à frente. Bom, quarta coisa que Deus usa para fazer a nossa fé crescer. E essa eu prometo que a gente não vai fazer nada para ajudar vocês. Eu nem gostaria. Que são as circunstâncias da vida. Às vezes, ou muitas vezes, a sua fé e a minha fé cresceram por causa dos problemas que nós enfrentamos. É ou não é verdade? Eu já contei partes da minha história aqui dezenas de vezes. Eu tive que passar por um problema grave, uma doença, uma depressão e tudo, para a minha fé começar a desabrochar. Eu precisei daquilo. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, Deus, obrigado por aquele problema enorme, por aqueles 2 anos que eu sofri amargamente, que eu não desejo para ninguém. Obrigado. Hoje eu consigo. Claro que, enquanto eu estava vivendo, era difícil de enxergar a saída. Mas hoje eu falo, se não fosse aquilo, talvez minha fé não teria crescido. Talvez eu não estivesse aqui hoje. Então, muitas vezes, as circunstâncias, as tempestades que, como Jesus usou naquele exemplo, as tempestades que vêm para todo mundo, para aquele que tem a casa na rocha, para aquele que tem a casa na areia, a tempestade veio para todo mundo, para bons e maus. Muitas vezes essas tempestades chacoalham a gente ao ponto de fazer a nossa fé crescer. Ou alguns até desistem. Aqueles mais céticos, né? Todos, cristãos, agnósticos, ateus, todo mundo, na hora que enfrenta uma tragédia, uma fatalidade, todo mundo tem a sua fé testada nesse momento. Todos nós. Todos nós. É uma enorme oportunidade da sua fé crescer. E para alguns acaba sendo o contrário. As pessoas perdem a fé, porque já não estavam firmes mesmo, estavam na areia. E aí, então eu não acredito em nada mesmo, porque aconteceu essa fatalidade comigo. Então, isso que eu quis dizer, nós não vamos querer ajudar vocês com as fatalidades, tá? E a vida já é suficientemente difícil para vocês não precisarem de nenhuma ajuda. Mas, às vezes, o problema que você está enfrentando é uma oportunidade que Deus está te dando para fazer crescer a sua fé. E, fundamentando aqui na Bíblia também, Tiago, um dos irmãos de Jesus, fala sobre isso, no livro de Tiago mesmo, capítulo 1, versículo 2, Tiago fala o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Você fala, esse Tiago enlouqueceu, ele está brincando, né, Tiago? Como assim? Passar por provações devia ser uma coisa de eu considerar de alegria, né, um motivo de alegria? Mas ele explica, pois vocês sabem que a prova da vossa fé. Olha o que Tiago está falando, que às vezes Deus prova a nossa fé. E naquele momento que Deus prova a minha e a sua fé, é uma grande oportunidade da nossa fé crescer. É no momento que o chão tremeu, que você vai saber se seu alicerce é de areia ou é de pedra. É naquele momento.
É isso que Tiago está explicando aqui. Que às vezes as circunstâncias da vida, as fatalidades, são provas da nossa fé. Mas, o que Tiago fala? Que se você passar no teste, se você aproveitar essa oportunidade para desenvolver a sua fé em Deus, Tiago fala, olha que interessante que ele fala, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverar é o quê? É você continuar acreditando mesmo quando está difícil. Então a prova, se você ficar firme, isso vai gerar em você perseverança, já é uma coisa maravilhosa, você vai ser um cara mais firme, que confia mais em Deus mesmo diante das tempestades. Mas ele não acabou aí, ele fala assim, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. Olha que interessante. Às vezes a gente passa por esses testes para amadurecer, para crescer no nosso relacionamento com Jesus Cristo. Homens e mulheres de fé e não mais bebezinhos na fé. Para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Opa, gostei dessa parte. Mas é isso que Tiago está falando aqui, que a maturidade, atenção, a maturidade gera contentamento. Quando você amadurece e confia tanto em Deus, você fica contente, o resultado não era exatamente do jeito que você queria, mas eu confio que Deus sabe o que está fazendo. Eu confio que Deus sabe que se eu ganhasse na Mega Sena, talvez eu perdesse a fé. Por isso Ele nunca vai deixar eu ganhar. Nunca. Eu sei que aqui ninguém joga, mas vocês conhecem alguém que joga. Então, enfim, Deus sabe. Deus sabe. Nós sempre queremos uma solução imediata. Não. Isso não gera maturidade, isso não gera crescimento, isso não gera homens e mulheres de fé. Coisa imediata assim é para bebezinho. Então é isso que ele está falando aqui. Não vai lhes faltar nenhuma coisa, porque se você confia em Deus, você confia que aquela resposta é a perfeita para você. Percebe? Que aquela direção é a certa para você e você vai. É isso que Tiago está nos ensinando. Bom, continuando. A última forma que você pode usar para desenvolver a sua fé. Ter um ministério pessoal. Isso é uma coisa bem prática, mas todos nós, eu que estou aqui em cima e vocês que estão me ouvindo daí, todos nós somos chamados para um ministério, todos. Seu ministério não precisa ser pastor, ou ser líder dos jovens, mas todo cristão tem um ministério, que é pregar o evangelho a toda criatura. Foi Jesus que nos deu essa comissão. Todo cristão. Você é cristão? Talvez alguns não sejam, não tem problema. Estou falando nesse momento só com os cristãos. Os cristãos, todos temos um ministério. Então, quando você se envolve com as coisas de Deus, isso é uma grande oportunidade que Deus está te dando para crescer a sua fé. E nós temos inúmeros exemplos entre nós. Semana passada, no testemunho quem esteve aqui, no testemunho que a gente ouviu aqui, foi o testemunho da Gabi, que canta aqui no louvor. A Gabi foi uma menina que, ela falou isso no testemunho, por isso que eu posso compartilhar. Foi uma pessoa que chegou aqui completamente incrédula, de outro tipo de influência, de outro tipo de religião, mas veio aqui, gostou do ambiente, ela era cantora, aí começou... o pessoal daqui deixou ela fazer backing numa música, nem era aqui, foi lá no Que Demais. Para quê? Para dar a oportunidade dela estar se envolvendo. Aquilo ali, servir a Deus, mesmo que ainda com o coração não transformado, foi a oportunidade que ela teve de conhecer a Jesus e crescer no relacionamento com Ele. Então foi ali, aí ela cantou uma música que falava de entregar o coração para Jesus, depois ela acabou entregando o coração para Jesus, aí ela começou a crescer no relacionamento com Jesus Cristo, aí trouxe o resto da família, que está todo aqui, a família dela está aqui hoje. Isso acontece quando você dá o passo
Fala assim, não, eu tenho um ministério, mas eu não sei fazer nada no meu trabalho, eu não sei fazer nada durante a semana, eu preciso de um ministério na igreja, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar os outros. Quando você dá esse passo, Deus começa a usar as coisas à sua volta para você crescer no relacionamento com Ele, para fortalecer a sua fé. Quando você começa a se doar, quando você começa a servir, você já está aprendendo uma grande lição de Deus. E é assim que Deus quer que seja o seu coração. E, de novo, vamos ver o que a Bíblia fala nisso, o que o próprio Jesus fala nisso, fala sobre isso. Está lá em Mateus, de novo, capítulo 14. É muito interessante essa passagem aqui, eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas Jesus dá um susto nos discípulos dele, nos seguidores dele. Ele dá um susto. Está todo mundo ali sentado, uma multidão seguindo Jesus, né? E aí começa a escurecer, aquele pessoal já está ali faz muito tempo, né? E aí os discípulos vêm falar com Jesus o seguinte, está lá em Mateus 14, versículo 15, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram, Jesus, esse lugar é um lugar deserto, e já está ficando tarde, manda embora essa multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Aí Jesus respondeu, atenção, talvez você nunca tenha percebido isso, eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Vocês já tinham prestado atenção nisso? Os caras devem ter levado um susto, como assim, Jesus? Espera aí. Jesus, quantos dedos tem aqui, né? Você está enxergando direito? Você está enxergando direito? Quantas pessoas tem aqui? Umas 12 mil pessoas. A Bíblia fala em 5 mil homens. Quem sabe mais 5 mil mulheres e umas 2 mil crianças. 12 mil pessoas. E Jesus está falando assim, vocês alimentam elas, não precisam ir embora. E eles acharam isso uma loucura. Jesus, o que Jesus está falando? Como assim, Jesus, né? E não é assim que a gente responde também? Quando você é chamado para alguma coisa? Mas sabe qual que é a lição que se aprende aqui? Sabe qual que é a lição? Que Jesus fala isso para você também em relação ao seu serviço. Jesus está falando assim, você pode alimentar essas pessoas, aí você fala, mas Jesus, eu não tenho nada, eu não sei nada. Os discípulos falaram, Jesus, nós mal temos um sanduichinho aqui, como é que nós vamos alimentar essas pessoas? E Jesus fala mais ou menos o seguinte, traga o que você tem e eu vou abençoar. O desafio é, traz só o que você tem. E aí eu vou multiplicar o que você tem. Foi isso que Jesus fez. O que vocês têm? No caso de Jesus aqui. O que vocês têm? O que vocês consomem? A gente só tem 5 pães e 2 peixinhos, Jesus. É isso que vocês têm? É. Então me tragam, agora é comigo. Percebe? Percebe que às vezes você é desafiado a servir num ministério, ou servir com os adolescentes. Você fala, mas eu não sou capaz, eu acho que eu não vou conseguir. Deixa isso para as outras pessoas que fizeram teologia e tal. Você acha sempre uma desculpinha. Jesus está falando para você. Você. Jesus está falando para você. Só traz o que você tem. O que você tem? Você é uma pessoa simpática, você estudou, ou você tem um bom coração. O que você tem? Você tem tempo, você tem disposição, você tem vontade de ajudar. Traz o que você tem. Traz o que você tem, que eu vou abençoar e multiplicar. Foi isso que Jesus fez. Colocaram aí trouxeram os 5 pães e os 2 peixinhos, vocês sabem a história. E Jesus multiplicou e atendeu aquelas 12 mil pessoas, ainda sobraram muitos cestos de sobra de comida. Foi isso que aconteceu. Então, existe um poder multiplicador que é liberado quando você dá o passo de oferecer os seus pães e os seus peixes e os coloca na mão de Deus. Deus e Jesus abençoa aquilo que você tem e multiplica aquilo para as outras pessoas. Qual é a sua montanha? Que você está precisando de fé para que ela seja removida. Qual é a sua montanha? Pensa, não precisa falar. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu
problema? Como está a sua fé para você lidar com essa situação? Essa é a segunda pergunta. Está frágil? Qualquer balanço no chão você já cai? Você pode ter uma fé diferenciada. Você pode. Talvez para sair dessa situação que você está hoje, da montanha que está na sua frente, ou talvez nas próximas montanhas e os obstáculos que forem aparecer na sua vida, as tempestades que vão vir. Você precisa estar fortalecido na sua fé. Precisa. Isso não é uma ordenança, é uma sabedoria. É uma sabedoria. Nós precisamos confiar e demonstrar nossa confiança em Deus. Então, como que está a sua fé? Se ela está frágil, presta atenção nessas coisas que a gente falou nesses 2 dias. Procura se dedicar para você aprender no ensino prático. Procura não faltar no culto, procura trazer outras pessoas, procura trazer os seus filhos nos ambientes, procura estar envolvido com a palavra de Deus, aprendendo. Procura, não se esforça para isso. Tudo depende de esforço nessa vida. Nada, você não queima gordura se você não fizer alguma coisa. Tudo, nada é de graça. Tem gente falando amém. Não era o caso agora. Tudo, você precisa de fazer alguma coisa. Tudo você precisa dar um passo. Sabe, se esforça. Sabe, cria coragem. Na hora que der um desânimo, fala, tá, sai desânimo, vamos encarar. Sabe, você precisa estar em contato com a verdade, com a palavra de Deus, para você crescer. Não perde a oportunidade. Relacionamentos providenciais, se envolva com as pessoas da igreja. A gente cria muitas oportunidades aqui para você se envolver. A gente tem ponto de partida, você está chegando agora, não conhece ninguém, dá seu nome agora, hoje, saindo dali, escreve lá seu nome para o ponto de partida. Você vai começar a se envolver com algumas pessoas. E isso Deus pode usar essas pessoas para vocês acabarem fazendo um grupo, um GA, e essas pessoas podem te ajudar. Ou, se você já está vindo na igreja, entra num GA, dá o passo. Grande maioria da igreja está em GA, eu estou em GA desde o começo da igreja, e eu digo para vocês, tem dia que você não está com vontade, tem tudo isso, ninguém é anormal aqui. Mas toda vez, e meu GA, grande parte dele está aqui hoje, toda vez que a gente se reúne, é legal. Toda vez. Até quando a gente brinca mais do que faz a outra coisa, parece que estar próximos já nos fortalece. Sempre é legal. E na maioria das vezes a gente entra em assuntos que um acaba ajudando o outro. É sempre assim, envolva-se, dá seu nome, faz parte de um grupo, que isso vai poder te ajudar. Aí tem as disciplinas pessoais, que foi a outra coisa que eu falei. Faz o teste. Vê se vai mudar o seu dia. Dedique-se ali 5 minutos do seu dia. Acorda 5 minutos só mais cedo. É fácil você ir dormir 10 minutos mais cedo. É fácil. Então, acorda 5 mais cedo. Começa o dia lendo uma palavra. Pega, se você não tem o hábito, vai nos livros Provérbios, que é um livro gostoso de você ler. João. Começa assim, se você não tem uma metodologia de leitura de Bíblia. Se você tem, melhor ainda. Mas leia alguma coisa, se coloque de joelho, fala com Deus ali dentro do seu quarto. Tem essas disciplinas. Que Deus vai usar isso para crescer a sua fé. Circunstâncias da vida, nós não vamos contribuir só por circunstâncias boas, se a gente puder fazer isso. Mas se você está passando por uma dificuldade, uma fatalidade, lembre-se que isso pode ser uma oportunidade também que você tem de crescer na sua fé. E o ministério pessoal, gente, quem está aqui e ainda não está ajudando ninguém, dá o passo hoje. Traz o seu peixinho e o seu pãozinho. Entrega só ele. Né? Fala assim, só tem isso aqui, mas um peixinho muito pequenininho e é um pãozinho muito pequenininho. Não tem problema. Passa ali, dá o seu nome. Fala assim, eu só tenho isso aqui. Mas isso aqui eu quero colocar na mão de Jesus. E Jesus pode multiplicar. E isso vai fortalecer a sua fé. Amém? Vocês creem nisso?
Então, acho que nós temos desafios suficientes para o restinho de ano que ainda está faltando, né? A gente tem coisas suficientes que a gente pode colocar em prática nas nossas vidas e, quem sabe, na próxima vez que você enfrentar uma montanha, vai ser mais fácil de você retirá-la da sua frente, de você desviar, de você furar e passar pelo meio dela, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, eu sou o primeiro a confessar, Deus, que às vezes eu também não tenho a fé que eu gostaria de ter, e às vezes eu estou enfrentando problemas, e eu também sou tentado a desconfiar, ao invés de confiar. Então eu sou o primeiro a orar, Senhor Deus, pedindo que o Senhor aumente a minha fé. E eu quero estender essa oração para cada um dos meus irmãos aqui presentes e aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem depois, Pai, num outro momento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fortalece essas mãos trêmulas, Senhor Deus, essas pernas bambas, Senhor Deus. Usa, Pai, essas coisas que nós estudamos na Tua Palavra nesses 2 dias. Usa essas coisas de verdade para fortalecer a nossa fé, Pai. Desperta-nos, Pai, para estarmos sempre ouvindo a Tua Palavra aqui na igreja, em outros ambientes, Senhor Deus, da igreja. Ajude-nos, Senhor Deus, a estar ouvindo e colocando em prática a Tua Palavra, Senhor Deus. Ajuda-nos a ter comunhão com os nossos irmãos, conviver com os nossos irmãos, crescer junto com pessoas que estão querendo crescer, Paizinho. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter disciplinas pessoais também, Paizinho. É tão difícil nos dias de hoje, corrido, a gente separar um tempinho para fechar a porta do nosso quarto. Eu sei que isso é difícil e eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor ajude essas pessoas, todos nós, nos lembrarmos desse ensino, Pai, para que a gente se esforce mesmo para colocar isso em prática, Pai, porque o nosso dia fica diferente, Deus. Ajude-nos, Pai, livra-nos das circunstâncias momentâneas, mas se for da Tua vontade, use essas circunstâncias para amadurecer a nossa fé, fortalecer a nossa fé. E ajude-nos a Te servir de todo o coração, Pai, para a glória do Teu nome e para o nosso próprio crescimento, Deus. Eu oro pela minha vida, eu oro pela minha família, eu oro por essa família da capela, essas pessoas que têm vindo aqui, Senhor Deus, que a Tua mão esteja sobre cada uma dessas pessoas que está aqui, Senhor Deus. Que o Teu poder transformador esteja sobre eles, Senhor Deus, que a Tua bênção esteja sobre eles, que a Tua sabedoria esteja sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Espero revê-lo semana que vem. Já estou pronto para uma série nova também, que de certa forma vai ser a continuação dessa, muito bacana também. Quero convidar vocês a virem semana que vem trazerem um amigo. Deus os abençoe.